Saudações, meus amigos, aqui é o Vitor Barreto e hoje a gente vai falar sobre cosmovisão. Esse é um tema bem conhecido entre a gente, mas eu optei por fazer esse vídeo porque ele é especialmente importante para a gente entender o argumento transcendental de Cornelius Van Til, porque o argumento transcendental de Van Til ele busca demonstrar a necessidade da cosmovisão cristã inteira. Não é só demonstrar a existência de uma divindade genérica. Então, todas as pressuposições da rede de crenças do cristianismo elas estão embutidas no argumento transcendental. E também eu creio que, eventualmente, alguém pode vir aqui no canal sem conhecer o termo ou se sentir inseguro a respeito do que sabe sobre o tema. E eu creio que esse vídeo aqui vai responder a quaisquer dúvidas. O termo cosmovisão pode ser substituído por vários outros. Visão de mundo, sistema de pensamento, sistema de crenças, panorama conceitual, esquema conceitual, rede de crenças, filosofia de vida, etc. Falando de forma bem simples, uma cosmovisão é a maneira pela qual alguém vê o mundo. Todos nós temos crenças a respeito da realidade, e essas crenças estão relacionadas entre si. Nós podemos chamar essas crenças de pressuposições. Pressuposições, no contexto vantiliano, ou no sentido epistêmico, são crenças sustentadas com grande apreço. Nós temos vários tipos de crenças diferentes. Os cristãos creem que Deus existe. Os não cristãos acreditam que o universo existe por acaso. Algumas pessoas acreditam que a Ferrari faz bons carros. Outros acreditam que a Apple faz um bom produto. Mas entre esses vários tipos de crenças, existem algumas que são mais importantes do que as outras. Alguém está mais disposto a revisar sua crença a respeito dos produtos da Apple do que sobre a existência ou inexistência de Deus. Existem crenças no nosso sistema de crenças que são mais imunes à revisão do que outras. São essas crenças que nós chamamos de pressuposições no sentido vantiliano. Quando nós, cristãos, dizemos que pressupomos a cosmovisão cristã, estamos querendo dizer que pressupomos o conjunto de pressuposições no sistema cristão. Eu vou falar sobre cosmovisão cristã mais adiante. O importante é entendermos que uma cosmovisão é simplesmente o conjunto das nossas pressuposições. Se compararmos uma cosmovisão com um edifício, as pressuposições são os tijolos. Os tijolos se sustentam entre si e há a fundação que sustenta os tijolos. Da mesma forma, nossas crenças mais fundamentais sustentam a rede de pressuposições pelas quais concebemos a realidade. Por exemplo, se eu creio que o Deus cristão existe, eu creio que esse Deus se relaciona com a humanidade, certo? Deus revelou sua palavra e, mais do que isso, ele veio ao mundo. Ele continua governando o mundo por meio de sua palavra. Se eu acredito nisso, eu acredito que algo tem a dizer sobre educação, política, sobre o propósito de uma sociedade, etc. Mas se alguém acredita no deísmo, por exemplo, e se alguém não acredita que o seu Deus se relaciona com o mundo, o deísmo acredita em uma divindade que criou o mundo e o abandonou em seguida. Esse Deus não revelou uma palavra ao mundo. Isto significa que a pessoa que crê no deísmo também crê que esse Deus não tem nada a dizer sobre educação, política, sobre como a sociedade deve funcionar. Seguindo a pressuposição do deísmo, alguém vai concluir que a humanidade foi deixada para si mesma para resolver todos os seus problemas sem ter que prestar conta com ninguém. Esses dois exemplos mostram como as nossas crenças, nossas pressuposições estão interconectadas. Aquilo que você pensa sobre Deus vai influenciar aquilo que você pensa sobre sociedade, sobre família, sobre a educação dos filhos, etc. Por isso, falamos de um sistema de crenças, um sistema de pressuposições que se influenciam mutuamente. É esse sistema de crenças inteiro que recebe o nome de cosmovisão. Uma cosmovisão provê uma base ampla para todas as perspectivas sobre todos os assuntos. Saindo um pouco do básico, a gente pode dizer que a nossa cosmovisão envolve o que a gente entende ser a natureza da realidade, que nós chamamos de metafísica. Que tipo de coisas existem? Existem apenas entidades materiais? Existem entidades abstratas, imateriais? Cosmovisão também envolve a natureza do conhecimento, que recebe o nome de epistemologia. O que é o conhecimento humano? É possível para o ser humano conhecer verdades? O que são verdades? Qual é a diferença entre uma crença justificada e uma crença não justificada? Essas perguntas são próprias do que a gente chama de epistemologia. Cosmovisão também envolve uma visão sobre o comportamento humano, que nós chamamos de ética. O que são valores morais?
Os valores morais são objetivos ou são subjetivos? Eles são iguais para todo mundo? Eles são construções sociais? Estas são perguntas com as quais a ética lida. Cosmovisão lida ainda com uma visão geral sobre o ser humano, que nós chamamos de antropologia. O que é o ser humano? O ser humano é uma criatura de Deus ou é um acidente no processo de evolução das espécies? Qual é o problema do ser humano? Por que os seres humanos sofrem? Por fim, cosmovisão também lida com a visão ampla que nós temos sobre Deus, que nós chamamos de teologia. Deus existe? Deus falou com a humanidade? Qual é o caráter de Deus? Deus exige algo dos seres humanos? Uma cosmovisão engloba tudo isso. A cosmovisão de alguém consiste nas convicções mais básicas que esse alguém tem sobre essas questões. Cosmovisões são bases formadoras dos padrões de interpretação da realidade e dos julgamentos. As ideias de possibilidade, factualidade, racionalidade, etc., são todas determinadas pela cosmovisão de alguém. E todo ser humano tem uma cosmovisão, mesmo que ele não se dê conta disso. Uma forma bem fácil de se entender as cosmovisões é se aplicar a grade criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção é o que Hermann Doivert chamou de motivo religioso básico da religião cristã. Todas as tradições teológicas precisam responder a essas três perguntas, e elas vão dar respostas diferentes. Mas a grade criação, queda e redenção está presente em todas as cosmovisões, embora ela não receba esse mesmo nome. Toda cosmovisão possui uma explicação para a origem do universo e do ser humano, uma explicação para a origem da humanidade e uma explicação para a solução do problema humano. Vamos comparar aqui rapidamente o cristianismo e o marxismo nesses três pontos. Para o cristianismo, a origem de tudo é Deus e seu ato criativo. Para o marxismo, é a matéria autocriada. Para o cristianismo, o problema da humanidade é o pecado, a rebelião contra Deus. Para o marxismo, é a propriedade privada. Para o cristianismo, a redenção está na obra salvadora de Jesus Cristo. Para o marxismo, a redenção está na revolução e na recriação do paraíso comunista primitivo. Então, essas pressuposições diferentes que estão na fundação de ambas as cosmovisões influenciaram todas as crenças ou pressuposições dos indivíduos. Fica óbvio, pelo que a gente disse, que marxismo e cristianismo têm antropologias radicalmente diferentes. O ser humano no cristianismo é a imagem de Deus. No marxismo, é no fim apenas matéria, mas seu interesse primário é meramente econômico, sem qualquer dimensão espiritual. Se cristianismo e marxismo têm antropologias diferentes, eles têm pressupostos diferentes para interpretar a história, estou falando de historiografia mesmo, educação, psicologia, etc. Como eu disse, cosmovisões são uma rede de crenças que se relacionam entre si. No fim das contas, um cristão que é cristão na igreja e marxista no seu escritório está sendo inconsistente. E é precisamente contra este problema que o conceito de cosmovisão é útil. E por que os seres humanos têm cosmovisões? Para James Orr, teólogo presbiteriano, apologista e educador, a causa está na própria natureza humana e nas suas capacidades naturais de pensamento. Teoricamente, a mente humana não se satisfaz com o conhecimento atomizado, mas busca integrar cada pequeno fato ao seu entendimento geral da realidade. Cosmovisões nascem pelo desejo do ser humano de ter uma compreensão unificada do universo, através da união de fatos, busca de leis, generalizações e respostas para as questões últimas. Mesmo ateus buscam uma teoria unificada da realidade. Todo ser humano se pergunta o porquê das coisas, de onde viemos e para onde vamos. No cristianismo, a gente tem o Gênesis dando conta da nossa origem. No caso de um ateu, o Big Bang e a teoria da evolução dão resposta para essas perguntas. Cosmovisões são fatos inescapáveis, próprios da constituição humana quando seres humanos tentam viver no mundo. Agora, o fato de a gente ter cosmovisão não implica que todas as cosmovisões de todos os seres humanos sejam consistentes. Algumas pessoas, inadvertidamente, podem misturar pressuposições próprias da cosmovisão cristã com pressuposições da cosmovisão naturalista, por exemplo. Essa pessoa provavelmente não vai se dar conta da inconsistência de seu próprio esquema conceitual.
Esse foi um dos fenômenos que Francis Schaeffer cansou de denunciar em seus livros. Muitas pessoas têm uma crença cristã na vida privada, mas sustentam pressuposições da cosmovisão naturalista quando vão para o laboratório fazer ciência, por exemplo. Outro exemplo é a cosmovisão da espiritualidade New Age, que procura interpretar ensinamentos de todas as religiões em um todo unificado. Além disso, o fato de existirem cosmovisões distintas não significa que elas sejam internamente consistentes. Nós, cristãos, defendemos que somente a cosmovisão cristã é internamente consistente. E isso nos leva ao próximo ponto. Para o cristianismo, só existem basicamente duas cosmovisões. É claro que existem muitas cosmovisões na cultura, em geral, e novas cosmovisões podem vir a ser criadas no futuro. Mas, como a gente vai ver aqui no canal, as cosmovisões não cristãs, no fundo, compartilham certos pressupostos em comum. Por isso, do ponto de vista cristão, só existem duas cosmovisões básicas: a cosmovisão cristã e a sua negação, a cosmovisão não cristã. É importante a gente notar que a gente fala de cosmovisão não cristã no sentido geral, em vez de falar de cosmovisão ateísta no sentido estrito. Por quê? Porque mesmo outras religiões apresentarão diferenças substanciais em suas pressuposições quando comparadas à religião cristã. Essas diferenças todas estão enraizadas em diferentes metafísicas e diferentes epistemologias. Mesmo algumas pessoas que creem em uma divindade, geralmente veem essa divindade de uma maneira não cristã. Eu vou fazer um vídeo sobre a metafísica cristã de Cornelius Van Til e aprofundar esses pontos. A Bíblia diz em Colossenses 2:8: tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esta passagem expressa claramente a existência de um contraste entre dois tipos de filosofia. Uma filosofia que está de acordo com Cristo e outra que está de acordo com os rudimentos do mundo. A cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã são radicalmente diferentes. Elas divergem na base. Quando a gente compara essa passagem com outras na Escritura que contrastam a sabedoria deste mundo e a loucura de Deus, e passagens que falam sobre as diferenças entre o homem sábio e o homem tolo, vemos que a Escritura ensina a existência de dois pensamentos antitéticos. Estes dois sistemas de pensamento estão diametralmente opostos um ao outro. Abraham Kuyper, teólogo, jornalista e político holandês, percebeu essa oposição radical e a chamou de antítese. Existe uma antítese entre a maneira pela qual o cristão interpreta a realidade e a maneira pela qual o não cristão interpreta a mesma realidade. A gente vai falar sobre Abraham Kuyper um pouquinho mais daqui a pouco. Isso tudo quer dizer que, embora o conceito de cosmovisão seja relativamente recente, a realidade da cosmovisão é algo que existe desde sempre. O conceito de cosmovisão está enraizado nos escritos de Immanuel Kant, mas é realmente um desenvolvimento pós-kantiano. Agora, o uso do conceito de cosmovisão não torna ninguém kantiano, assim como a crença na realidade dos universais não torna ninguém platônico. Na verdade, teólogos continentais realmente influenciados por Kant na distinção entre fatos positivos e valores pessoais se opuseram ao conceito de cosmovisão cristã que foi desenvolvido pelo James Orr. Ou seja, quem realmente seguia Kant se colocou contra o conceito de cosmovisão presbiteriano. A cosmovisão cristã tem pressupostos diferentes da cosmovisão kantiana ou pós-kantiana. E foi justamente para que o cristianismo não seja influenciado por ideias estranhas que Orr desenvolveu o conceito. A realidade da cosmovisão é tão antiga quanto o próprio pensamento. Cosmovisões são encontradas em cada religião histórica e em cada filosofia, com diferentes graus de sofisticação. Cosmovisões podem ser encontradas em antigas cosmogonias e teogonias. É possível encontrar cosmovisão já entre os pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Modernamente, a gente tem o caso da religião da humanidade, de Augusto Comte. Aqui no Brasil, a gente tem o kardecismo, que é uma cosmovisão concorrente da cosmovisão cristã. Os próprios proponentes do conceito de cosmovisão cristã, no caso James Orr e Abraham Kuyper, acreditavam que o conceito de cosmovisão foi percebido por João Calvino. Sim, o reformador francês. João Calvino falava de uma filosofia cristã, que nada mais era do que o conjunto de pressupostos pelos quais o cristão interpreta a realidade. Mas afinal, o que é cosmovisão cristã? Por que uma cosmovisão cristã?
Hoje em dia, existe a ideia de que cada um interpreta a realidade como quer. O cristão não pode acreditar nisso. Não somos nós que dizemos o que a realidade é, mas é Deus quem diz. É Deus quem interpreta a realidade no nosso lugar. Deus é o criador e o intérprete original. E para isso existe a palavra. Cosmovisão cristã é um sistema teísta exibindo uma coerência racional da revelação bíblica. Esta é a definição de Carl Henry, citado por David Nog no livro Cosmovisão, a história de um conceito. Quando o conceito de cosmovisão cristã começou a ser desenvolvido, o Ocidente estava vivenciando sua transição cultural trágica, a descristianização da Europa. A gente está falando do final do século XIX. Na verdade, o processo de descristianização remonta ao Renascimento, passando ali pelo Iluminismo, e atingindo seu ápice realmente no final do século XIX. As forças secularizantes da cultura foram virtualmente irresistíveis, e as consequências para a igreja e o seu conceito de fé foram substanciais. A abrangência da visão cristã da realidade foi perdida, e a fé foi confinada na esfera das crenças particulares e foi expulsa da vida pública. Nas ciências, no trabalho e na vida pública, reinava a razão autônoma e as suas teorias secularizadas. A religião se transformou, especialmente depois de Kant, deixando de ser o centro da vida cultural para ser confinada à vida familiar e aos valores subjetivos. A razão autônoma, isto é, a razão humana sem os pressupostos bíblicos, passou a definir o que é ou não aceitável na vida pública e na vida intelectual. Perdeu-se a ideia do cristianismo como a interpretação do universo. O conceito de cosmovisão cristã busca retomar o aspecto abrangente da religião cristã e permite a retomada da aplicação da fé em uma perspectiva de dimensões cósmicas. James Orr, o teólogo presbiteriano, e Abraham Kuyper, o neocalvinista, foram os primeiros a se debruçar sobre a tarefa de defender o cristianismo como uma visão de mundo completa. Em vez de lidarmos com o cristianismo doutrina por doutrina, a partir de agora lidaríamos com ele como um sistema inteiro, como um todo ordenado. E isto porque a oposição ao cristianismo naquele período já tinha deixado de ser contra doutrinas específicas e supostos conflitos com as ciências naturais para tornar-se um conflito entre concepções de mundo, entre visões do lugar do homem no cosmos, uma concepção de um sistema de crenças sobre a realidade inteira, tanto crenças sobre a natureza quanto sobre a moralidade. Era a visão cristã total das coisas que passava a ser atacada no final do século XIX. Os teólogos daquele período estavam vivenciando uma revolução metafísica no Ocidente. A Holanda, desde Goring van Prinsterer, enfrentava as ideias revolucionárias da Revolução Francesa. Kuyper tinha que lidar com a invasão da filosofia alemã na Holanda. A gente está falando do período em que o darwinismo e o marxismo foram criados. Tanto o darwinismo quanto o marxismo se opõem ao cristianismo como visões de mundo. James Orr entendeu que a visão cristã tinha um foco, a encarnação de Jesus. A crença ortodoxa na encarnação de Cristo pressupõe uma série de convicções adicionais que formam uma visão geral de todas as coisas. Ou seja, para se crer na vitória de Cristo sobre a morte e para se crer na salvação, é necessário confessar uma cosmovisão inteira. Quem acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus está comprometido também com uma pressuposição sobre a Trindade, uma pressuposição sobre a natureza humana, sobre o pecado, sobre a redenção, sobre o destino da humanidade. Esse conjunto de pressuposições forma uma visão cristã inteira de mundo. Essa cosmovisão está em claro contraste com as teorias que vinham da filosofia. O próprio Jesus, de acordo com James Orr, tinha uma visão de mundo baseada no Velho Testamento, que é distinta das perspectivas humanistas atuais. Se a gente crê que Jesus é Deus, a gente tem um compromisso com a cosmovisão dele. Deus é onisciente e é o intérprete original da realidade. Deus criou a realidade e é ele quem dá o sentido a ela. O cristianismo implica, então, em uma cosmovisão cristocêntrica. A gente falou agora há pouco sobre a cosmovisão kantiana, que faz uma divisão entre fé e razão. A razão, para Kant, lida com o mundo fenomenal, enquanto a fé lida com aquilo que é irracional. A visão cristã, de acordo com a perspectiva de Van Til, não é esta. Para o cristianismo, o espiritual e o material se unem em um sistema ordenado. O cristianismo une fé e razão, seguindo a tradição agostiniana, restaurando a credibilidade cognitiva do processo de construção da cosmovisão cristã. A fé é a fundação da razão.
O propósito explícito de James Orr era defender o cristianismo do modernismo. Ele tinha plena consciência de que se tratava de uma luta entre o cristianismo histórico e o naturalismo moderno. O naturalismo engoliu a mente do homem moderno como uma explicação total da realidade. Um cristão que é consciente da cosmovisão cristã não vai cair na armadilha de desenvolver ou aderir a programas de educação que tenham uma antropologia distinta da antropologia cristã, por exemplo. A cosmovisão cristã vê o problema do ser humano como enraizado no pecado, ou seja, um problema de natureza primariamente ético. Outras cosmovisões que não têm a revelação de Deus como autoritativa tendem a ver o problema do ser humano como um problema de ignorância, ou seja, um problema ontológico, de finitude. O ser humano faz o mal por ser ignorante, isso do ponto de vista não cristão. Esse pressuposto fará com que várias pedagogias distintas sejam desenvolvidas. O conceito de cosmovisão ele nos permite ter uma consciência da diferença entre o cristianismo e teorias modernas do universo que são unificadas pelo antissobrenaturalismo e pela antimetafísica. Porque hoje em dia a discussão não é sobre um evento particular, miraculoso, mas é sobre a possibilidade mesmo de eventos de causa sobrenatural. Ou seja, o problema não diz respeito aos detalhes do cristianismo, mas à religião sobrenaturalista do cristianismo inteira. A discussão é sobre a possibilidade ou não do universo ser concebido segundo o naturalismo ou segundo o teísmo. Quando a gente discute sobre milagres, então, em última instância a gente está discutindo sobre cosmovisões. E a apologética pactual de Van Til tem plena consciência disso. Não adianta a gente falar de evidências sem falar antes de cosmovisões. A gente é contra o evidencialismo enquanto sistema apologético, mas a gente não é contra o uso de evidências, certo? Porque as evidências, aquilo que a gente considera evidência, vai depender da sua cosmovisão. Agora, é claro que o conceito de cosmovisão não impede a gente de reconhecer verdades particulares que possam existir em outras cosmovisões. O fato de o DNA, por exemplo, ter sido descoberto por um cientista ateu de cosmovisão naturalista não muda o fato de o DNA existir. Afinal, os não cristãos também são criaturas de Deus e vivem no mundo criado por Deus. A cosmovisão cristã é um sistema que sintetiza e reúne todas as verdades em um todo vivo onde Cristo reina supremo. No quadro maior, no entanto, no nível da cosmovisão, o não cristão sempre terá problemas. A própria ciência, como a gente vai ver em vídeos futuros aqui no canal, não pode ser consistente em um universo onde Deus triuno não existe. A cosmovisão cristã começa com Cristo e a palavra de Deus, enquanto as cosmovisões não cristãs começam com os rudimentos do mundo. Um desses sistemas é sábio e o outro termina em tolice. A história da filosofia nos mostra que tolice é essa. A negação da própria possibilidade do conhecimento. A epistemologia foi substituída no século XX pela psicologia, porque não se acredita mais na possibilidade de fazer epistemologia. Uma consequência do ensino bíblico é que não existe possibilidade de uma abordagem neutra com respeito a sistemas filosóficos. Em Mateus 12:30, Jesus diz: "Quem não é comigo é contra mim." Isto se aplica tanto à religião quanto ao intelecto. Agora, a interpretação dessa passagem não vai parecer convincente para os defensores de alguma forma de fundacionalismo. A razão para isso é que os fundacionalistas fazem uma distinção entre fé e razão. Não é a mesma distinção kantiana, mas é uma distinção que Van Til e Doivert não reconhecem. Para os fundacionalistas, a razão é um campo neutro, enquanto a fé é um acréscimo à razão. Diferentemente de Kant, a fé para os fundacionalistas não é irracional, mas racional. E por isso a fé pode ser aceita pela razão. Van Til, por outro lado, rejeita essa distinção. Para Van Til, seguindo a tradição agostiniana, a fé é a fundação para a razão. No futuro eu pretendo fazer um vídeo sobre a exegese em defesa da epistemologia vantiliana. Importa por enquanto entender que Van Til, seguindo Kuyper, entende que o homem é fundamentalmente um ser religioso. O coração do homem é o centro do seu ser. A crença a respeito de Deus vai fazer diferença na interpretação de todos os fatos do universo. Basicamente, porque o homem foi criado à imagem de Deus, é impossível para o homem funcionar sem referência a Deus. É nisso que Van Til acredita. Deus criou o ser humano para pressupô-lo, não para duvidar de sua existência.
A dúvida quanto à existência de Deus é um efeito do pecado na razão, não o estado natural da razão que precisa ser auxiliada pela revelação. Ou o ser humano está de acordo com Deus, ou o ser humano está em rebelião contra Deus, inclusive no intelecto. A razão neutra ou autônoma em si é um estado de rebelião contra Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que vantilianos e fundacionalistas divergem tanto em epistemologia quanto em antropologia. Na verdade, eles divergem sobre metafísica e teologia também. Tudo isso vai ser explicado aqui no canal. E se você não entende o que são essas escolas ou os termos que eu estou usando, não desanime. Com o tempo você vai entender. Abraham Kuyper leu o livro do James Orr e buscou Calvino como sua própria referência, concebendo o calvinismo como uma cosmovisão inteira. Kuyper estava preocupado com o darwinismo e com o panteísmo alemão. Ele notou que o modernismo estava construindo um sistema de vida próprio, uma cosmovisão própria, a partir do homem natural e da natureza. Para ele, a cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã divergem nos princípios fundamentais. Os cristãos se submetem à revelação, que Kuyper chamou de principium speciale do cristianismo, enquanto os não cristãos fundam seus sistemas a partir do principium naturale. Esta distinção é muito importante e influenciou o desenvolvimento da epistemologia de Cornelius Van Til. Van Til ensina que quando alguém se converte, sua própria epistemologia muda. Há uma conversão no intelecto daquele que começa o processo de regeneração. Eu também vou falar mais disso aqui no canal no futuro. Cada um dos princípios destacados por Kuyper se desenvolve lógica e sistematicamente, formando ideias governantes e os conceitos que constroem as cosmovisões, tanto do cristão quanto do não cristão. O modernismo estava desenvolvendo uma aparentemente coerente visão de mundo, sob seu próprio princípio, antitético ao princípio cristão, e com sua própria cosmovisão, confrontando o cristianismo com uma explicação total da realidade. Para o Kuyper, a resposta cristã passava necessariamente pelo calvinismo. Do ponto de vista dele, o calvinismo desenvolveu o princípio da reforma mais consistentemente e por isso ele poderia enfrentar a cosmovisão modernista. Kuyper concebeu o calvinismo como tendo consequências não apenas para a vida da igreja, mas para todo o espectro de pensamento e vida. Por isso, o nome do movimento encabeçado por ele é neocalvinismo. Neocalvinismo não significa uma nova forma de calvinismo, mas calvinismo como cosmovisão. A concepção do calvinismo como uma visão de mundo que abrange todas as esferas da vida, não apenas a teologia. Nas novas teorias sobre a origem da vida, Kuyper percebeu um dos pontos mais graves do conflito. Ele ensinou que o conflito não é entre religião e ciência, mas entre duas cosmovisões subjacentes a duas abordagens distintas sobre a investigação científica. As teorias distintas desenvolvidas por cristãos e não cristãos não são resultados de diferentes resultados de investigação científica, mas de diferentes pressupostos. Por exemplo, a teoria darwinista, ela não foi resultado de novas descobertas no campo da biologia ou da arqueologia pelo Charles Darwin. Ela foi, na verdade, uma nova interpretação sobre os dados que já existiam. Então, o Kuyper notou que os dois diferentes princípios, cristão e não cristão, resultarão em dois tipos de ciência. E isso é perfeitamente bíblico. Kuyper percebeu que não existe neutralidade nas ciências. Todas as ciências fazem suposições que o próprio método científico de cada disciplina não pode provar. Peguemos o exemplo das ciências humanas. O que é o ser humano? Para a Bíblia, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas para muitos historiadores e cientistas em geral, o ser humano é apenas um acidente cósmico. Ora, o método científico em si não pode dizer se o ser humano é um acidente ou não. O método em si não diz se o ser humano tem um telos ou não. Por isso, muito felizmente, Alvin Plantinga acusou os cientistas de fazerem afirmações teológicas quando pressupõem que o ser humano é um mero acidente cósmico. Se o ser humano é a imagem de Deus ou é um acidente, é algo que está além do método em si. Kuyper enfatizou a antítese entre os princípios cristão e não cristão, e, por consequência, entre as cosmovisões cristã e não cristã. Agora, dito tudo isso, qual é a utilidade do conceito de cosmovisão? O conceito de cosmovisão serve a um propósito hermenêutico na igreja,
ajudando cristãos a entender as dimensões cósmicas e as implicações abrangentes da revelação. Tratar a Escritura como a base para uma visão de toda a realidade protege os cristãos de versões reducionistas da fé cristã que impedem sua plena expressão. As consequências do conceito de cosmovisão são vistas no ministério da igreja, na vida como um todo, na apologética, no evangelismo, nas missões, na educação, etc. O conceito de cosmovisão ele causou uma verdadeira revolução dentro do evangelicalismo, chegando até o catolicismo romano e a ortodoxia oriental. Hoje em dia, até os ortodoxos orientais falam de cosmovisão. A gente vive um momento onde existe uma multidão de cosmovisões. O naturalismo, o espiritismo, o espiritualismo New Age, o budismo, o marxismo, o feminismo, etc. São todos exemplos de cosmovisões. A gente vive numa era pluralista. A multidão de cosmovisões e a promoção delas através do cinema, da TV e da música entra em choque com a unidade de visão de mundo que o cristianismo tinha no Ocidente até o século XVIII e XIX. O pensamento cristão tradicional, mesmo que o ponto de vista esteja faltoso há quase um milênio por razões que não trataremos neste vídeo, sempre postulou a existência de uma metafísica, de uma verdade moral e da necessidade de se viver uma vida de forma correta. Mas desde a Renascença e do Iluminismo, revoluções filosóficas e culturais começaram a trazer novas perspectivas sobre a realidade. A Bíblia, que fornecia a base para as perspectivas sobre a realidade, começou lentamente a ser substituída por uma visão de mundo que começa pelo próprio ser humano. Hoje em dia, entende-se que cada pessoa tem o direito de definir qual é o propósito da vida e do universo. O resultado é uma grande confusão de vozes, em que cada ser humano tem o seu próprio mundo. O resultado é essa guerra cultural que a gente está vivendo, que também pode ser compreendida como uma guerra de cosmovisões. Basicamente, de um lado a gente tem o cristianismo e do outro a gente tem o humanismo de tradição francesa. Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido útil. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem o vídeo com os jovens da sua igreja, com seu amigo ateu e até a próxima.